Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Olá pessoal! No programa Instinto Materno de hoje vamos conversar com a psicóloga Fernanda Fagnani. Ela vai nos explicar a diferença de psicossomatização e somatização e vai nos dar dicas de como tratar esse sintoma que nós temos tanto em nossa vida. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Todo mundo já ouviu falar sobre psicossomatização ou sobre somatização. Hoje vamos tratar desse tema tão especial com a psicóloga Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Muito obrigada por estar presente em mais um programa Instinto Materno. A gente tem bastante público quando você vem aqui, né? O pessoal gosta bastante dos temas que a gente trata. Que bom. Então, explica pra gente a diferença da somatização e da psicossomatização. Tá. Então vamos tentar pensar na etiologia da palavra, né? O que significa a palavra. Somatização, ela vem do soma. Soma significa corpo. Então, quando a gente fala somatização, são as doenças que o corpo faz, vamos dizer assim, do biológico puramente dito. A gente fala psicossomatização é quando a gente une o psíquico e o somático, né? O corpo e a psique. Ou seja, nós temos doenças ou até sinais no nosso corpo biológico que são advindos da psique, ou seja, né, quando a gente não fala, quando o nosso sofrimento, alguma preocupação, quando não é expressado em palavras, ela pode ser que apareça no biológico. E como que a gente descobre que uma doença pode ser de origem psicossomática? Isso é bem complicado, né? Não vou dizer que é uma coisa fácil da gente desvendar, até porque o corpo dói. Né? A gente não fala, dói a garganta, a gente pensa em alguma coisa que a gente, às vezes, está meio brigado com alguém, dói a cabeça, né? Não é uma coisa tão direta. Então, assim, tem muita diferença, eu acho legal colocar em doenças psicossomáticas e fenômenos psicossomáticos, né? Então, igual o exemplo que você deu. Às vezes a gente está tão preocupado com alguma coisa e, de repente, dá uma dor de cabeça, a gente vai no médico e não acha uma causa orgânica ou a gente não consegue desvendar, nossa, de onde essa minha dor de cabeça? Mas é porque eu acho que eu estou muito preocupada. Então isso é um fenômeno psicossomático, né? Quando o corpo, ele reage a algo da nossa psique e a gente consegue perceber. Só que tem doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que requerem tratamento biológico mesmo, né? Como um câncer, por exemplo, uma gastrite, várias doenças. Doenças do aparelho intestinal também, né? Também, mas pode ser qualquer uma. Tudo vai depender do que aquele órgão representa para essa pessoa. Né? Isso vai bem na linha da nova medicina germânica também, né? É engraçado como a psicologia e a nova medicina germânica, elas se fundem aí um pouco, né? A gente fala bastante sobre isso aqui no programa, né? Reprogramação biológica, microfisioterapia. É importante ressaltar que, acima de tudo, a gente sempre fala, procure um psicólogo, né? Porque é o psicólogo que vai te ajudar, né? Essas medicinas, essas novas maneiras de ver os fenômenos biológicos ajudam a gente a identificá-los, né? A saber, poxa, esse é de causa orgânica, esse não é de causa orgânica. E a psicologia vem como a base, né? Como aquilo que vem para permear tudo, para ajudar você a elaborar para
curar. Né? Então, assim, a psicologia tem um papel muito importante nesse aspecto. Não é só de desvendar e de descobrir, mas de elaborar toda aquela situação, né? Para não ficar, vamos dizer assim, algo mal resolvido, como se dizem no senso comum, para não ficar algo mal resolvido. Então, a psicologia vem para ajudar a resolver, a gente chama de elaborar todas essas questões que também são psíquicas, mas todas essas outras formas de desvendar são bem-vindas, né? Mas a de elaborar, a psicologia tem uma grande parte. A psicologia tem uma grande parte, né? Acho que agora a gente vai para o intervalo e depois do intervalo a gente vai falar sobre somatização e psicossomatização na gestação e para o bebê, né? Depois do parto. Pessoal, a gente já volta, fiquem aí. Nosso bebê nasceu. O que vamos fazer? Como vamos cortar as unhas dos bebês? Na podologia também, com carinho, no consultório, cuidamos, né, dos bebês. Orientamos as mães como fazer o corte também. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Restaurante Bar do Alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de Cascavel. Restaurante e Bar do Alemão, onde todos falam a mesma língua. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Salos Odontologia. Atendemos diversas especialidades, como ortodontia, dentística e estética dental, clareamento, cirurgias, laser terapia e pediatria. Ampla sala de espera e de atendimento. Atendemos convênios odontológicos e temos horários diferenciados, como nos sábados pela manhã e após horário de expediente. Ótima localização, na Rua Mato Grosso, 2539, próximo à Escola Passo Certo e ao Sensei Sushi Bar. Telefones 3038-7333, 9972-0177. Responsável técnica, Andressa Gentilini Stilp Krause. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Voltando agora do intervalo, continuamos com a psicóloga Fernanda. Vamos falar agora também sobre a somatização e psicossomatização na gestação. Então a mulher se descobre grávida, né? A gente morre de medo porque é tão gostoso estar grávida, mas depois que nasce a gente se assusta. Mas na gestação são muitos medos que permeiam, né, a gestação da mulher. Como que a gente pode elaborar isso? Eu acho assim, se a gente pudesse definir uma palavra para definir gestação, se é que tem como definir uma palavra, né? Mas eu diria que ambivalência é a palavra que reina ali, né, durante todo o processo. Por que é uma ambivalência? Porque ao mesmo tempo que quer, não quer, né? Não quer nesse sentido por causa dos medos mesmo, da insegurança, e porque revive toda uma vida enquanto filho, né? Porque não existe um caderninho, não tem um livro, né? Se existisse isso, dizendo assim, como ser pai, como ser mãe. Isso é subjetivo, cada um é pai e mãe do jeito que consegue ser, do jeito que aprendeu ser sendo filho,
né? Então, assim, a gente tem as imagens de função materna, as imagens de função paterna, e a partir daí a gente vai gerando e vai, vamos dizer assim, construindo a nossa maneira de ser pai e nossa maneira de ser filho. Então, aí vem muitas inseguranças, né? Porque quando a gente foi filho, a gente não foi todo paraíso também. Sim. Então, é por isso que tem essa ambivalência e esse medo. E isso pode vir representado pelo corpo biológico. Só que é muito complicado de estabelecer o que é psicossomático e o que não é na gravidez, né, durante toda a gestação, porque são mudanças contínuas no biológico, né? Principalmente as mudanças hormonais são gigantescas, né? Nossa, o nível do estrógeno e da progesterona, ele fica no pico durante a gestação. Daí o bebê nasce e cai, assim, né? Tanto é que o pico da decaída é em 10 dias, onde dá o primeiro de crise de desenvolvimento do bebê. E daí a mãe também começa a chorar desesperada, acha que aconteceu alguma coisa com ela e com o bebê, e daí é por água abaixo, né? Então fica complicado, assim, para a própria mulher, né? E eu nunca tiro muito aí o par, né? O pai que está ali junto, ou quem está fazendo essa função, porque é uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo a mulher chora. É engraçado, né? Você olha para uma grávida assim, a mulher já vai chorar. Você às vezes está tipo piscando assim, e a mulher acha que é alguma coisa contigo. Então todas essas mudanças biológicas, fica difícil da gente conseguir determinar ou até mesmo observar o que é biológico, o que é psíquico, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, assim, o psíquico a gente não consegue diferenciar do somático num primeiro momento, sem um olhar a fundo. Por quê? Porque o psíquico e o somático, eles se desenvolvem ao mesmo tempo. Mesmo que a causa não for psíquica, o biológico vai interferir no psíquico, né? A gente vê, assim, muitas mulheres da gestação, nossa, eu tô ficando feia, ou nossa, como eu tô ficando linda, ou ai, que medo, e às vezes dá, por exemplo, assim, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, tá? É pela preocupação, ou realmente são por essas mudanças hormonais, pelas mudanças biológicas, físicas mesmo, né? Que o corpo vai se preparando para o parto, então tem mudanças fisiológicas, e isso vai influenciando no psíquico também. Então estão as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem os medos trimestrais da gestação, que a gente percebe isso, né? Eu trabalho com gestante também. No primeiro trimestre, o medo é do bebê ter alguma malformação. Passa quando a gente faz o exame morfológico. Então, terminou o primeiro. No segundo trimestre, o maior medo é da mãe engordar muito e ficar feia, né? E daí passa quando ela vê que ela vai ficando bonita e tudo, que ela vai se, né? E o terceiro trimestre, que é o final, é o medo do parto, né? Apesar de a gente não falar de parto aqui no programa, mas é bem engraçada essa parte, sabe? Sim. Porque a gente tem muito medo do desconhecido, né? Seja por qual via de nascimento que o bebê for nascer. E independente se já teve um filho ou Sim, não, é totalmente se já teve diferente. um outro. Cada filho é completamente diferente do outro. Então você fala desses medos trimestrais acontecendo de formas diferentes para cada mulher, né? Então cada mulher vai ouvir, vai sentir isso de uma maneira diferente. Meu Deus, então eu sou anormal porque no primeiro trimestre eu não senti esse medo? Não, né? Pode ser que esteja aparecendo de outra maneira, né? E não que necessariamente você também tenha que sentir esse medo, porque pode ser que apareça de maneiras diferentes, né? Eu já ouvi assim no 8º mês ali, será que meu filho tem vai nascer com os 10 dedos? Né? E que é um exemplo desses muitos medos e que podem ser que apareça aí fisicamente. Por isso que é tão importante a gente saber, a gente conhecer essas mudanças físicas, sempre estar acompanhados por um médico, por alguém que realmente conheça essas diferenças, que realmente essas mudanças que acontecerão no corpo, a gente saber diferenciar o que é esperado e o que não é. Então isso é esperado biologicamente nesse período da gestação. Olha, isso não é, será que não é algo psíquico, de causa psíquica, né? E tudo mais. Ou até mesmo as consequências, olha, isso é algo natural do seu corpo, mas tô percebendo que você não consegue lidar muito bem com isso, você precisa elaborar, deve ter muitas e muitas questões aí aparecendo de você enquanto filho, consequentemente nessa preocupação aí do ser mãe, né, principalmente, parece que enquanto tá ali guardadinho eu ainda sei o que fazer, e depois que nascer? E agora, José? E agora? Então, assim, diferenciar o que é de causa psíquica e o que é de causa somática fica um pouco complicado, mas a grande preocupação é que se viva bem,
né? E que o encontro com essas preocupações sejam vividas de uma maneira a resolvê-las mesmo, a saber disso, para que se possa elaborar, e a partir do momento que está elaborado eu consigo conviver com isso de uma maneira mais tranquila, mais porque harmônica. daí o bebê nasce. E aí? E agora, o que a gente faz, né? Isso a gente falou num programa anterior, a gente pode voltar a falar no futuro também, né? O bebê nasce e daí a mãe tem medo de não conseguir amamentar, né, de não dar conta. O medo de muitas mães é de não dar conta. O medo, às vezes, a gente acaba deixando o marido um pouco de lado, né? E medo de se ele vai entender essa parte também, né? Então, são muitos medos que permeiam também o nascimento do bebê, né? E como que daí a gente descobre essa parte? É bom sempre a gente ter um apoio psicológico, né, Fernanda? Isso. Até porque, assim, então a gente tá falando dessa mulher que ela vem com essa ambivalência, né? Com essa, ai, é gostoso, mas ao mesmo não é, ai, que delícia, meu barrigão, mas ao mesmo tempo tá dando tantas outras complicações, né? Que fazem parte, né? Como cada uma lida com isso. Então, todas essas preocupações que são rotineiras, né? Por isso que eu digo que a ambivalência é a palavra realmente que funda aí a gestação, né? Por tanta preocupação e ao mesmo tempo querer viver isso que é gostoso. E aí quando o bebê nasce, vem toda essa preocupação, não deixa de acontecer, essa ambivalência continua aparecendo, né? Então pode ser que não seja expressada por palavras, pode ser que a mulher tente até negar isso um pouquinho, né? Guardando ali, tentando esconder dela mesma, não é nem dos outros, mas tentando esconder dela mesma. Só que quando o bebê nasce, né? Num primeiro momento ele acha que ele é a extensão do corpo da mãe. Sim, né? até os 9 meses. Isso, ele acha que ele é a extensão do corpo da mãe. Então, isso que a mãe sente psiquicamente, como psíquico e somático, a gente não tem como separar, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, como essa psique da mãe está acontecendo e a do bebê está se formando, então tem um vínculo aí. Sim, esse livro que a gente tem aqui na mesinha, A Maternidade, um Encontro com a Própria Sombra, ele fala exatamente sobre isso. Sobre tudo que permeia o universo da mãe. Esse livro é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ver, ele não é um livro caro, né? Ele é um livro, ele custa menos de R$50. É um livro muito bom. Ou para quem quiser dar de presente, para quem quiser dar de presente, fica aí a dica, né? Agora, final do ano chegando, né? Muitas gravidinhas, né? E O Poder do Discurso Materno também. Que é outro livro da Laura Gutman, né? Que ela é uma super escritora, né? E a gente sempre tenta falar sobre isso no programa, porque as mães, às vezes, elas têm tanto essa ambivalência e passam isso tanto para os filhos, que os filhos acabam ficando com alguns medos que são das mães, né? Isso. Mas assim, eu acho que o importante é frisar para essas mulheres, essas mães, a gente fala tanto de mães que aconteceram a gestação da barriga, que a gente deixa de falar dos adotivos que, querendo ou não, também, né? Também foi uma gestação psíquica, mas foi, né? Então, assim, o quanto que não se culpem por isso. Isso é algo natural, isso é algo que precisa acontecer. Às vezes eu brinco assim, oba, você é normal, então, né? Porque você tá sentindo isso. Então, assim, não se culpem por isso. E se essa culpa estiver extremamente forte ao ponto de te paralisar e você não conseguir ser aquilo que você consegue ser, procure ajuda, né? Então, assim, não se culpe por isso. Ai, meu bebê está passando isso, é tudo culpa minha. Calma, né? Tudo se ajeita, tudo é passível de elaboração. Então, a partir do momento em que essa ambivalência começa a se expressar, ou a mãe começa a sentir o medo. Vamos pegar, por exemplo, o medo, porque não é só medo que sente. Pode sentir raiva, pode sentir amor, né? Amor e raiva ao mesmo tempo. Sim. Todas essas sensações que vêm. O cansaço e a vontade de cuidar também, né? Que a maternidade cansa, né? Muito. E a vontade de... Às vezes a gente tá tão cansada, a gente não quer deixar outra pessoa, de repente um avô, um tio, uma madrinha cuidar do bebê, mas a gente precisa deixar... Porque a gente também é humano, né? A gente também precisa descansar, né? Fisicamente, psiquicamente. O sono tem essa função, o sono e o sonho, né? Tem essa função da gente se reorganizar biologicamente e se reorganizar psiquicamente. Então, tem essa função. Então, se permita, né? Se permita. Então, essa assim, meu bebê não vive sem mim? Sim, ele é totalmente dependente de um outro. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de outro também, né? Você precisa de um descanso, você precisa de um abraço, você precisa de um banho demorado. A partir do momento que for se permitindo. E aí, pode ser que venham muitas e muitas sensações e sentimentos aí, e esse bebê pode ser que sinta isso, né? E que expresse isso de uma maneira física. Porque o bebê não tem como expressar se não for de outra maneira, né? Ainda não tem o repertório. Neurologicamente não tem a fala, né? Quando começa a criar ali, quando começa assim um aninho e pouquinho,
quando começa a querer expressar algumas palavras, ainda não tem o repertório que nós adultos temos. Porque ainda não se socializou, então não tem todo esse repertório de palavras. Então, sim, essa psique da mãe, né, nessa ligação aí, pode ser que o bebê sinta e que ele também expresse fisicamente, né? O mais comum são doenças de pele ou algum fenômeno de pele, porque é pela pele que o mundo externo entra, né? Então, que seja expressado aí pela pele, né? Ou até mesmo doenças do trato respiratório. Respiratório ou gastrointestinal também, porque é a via por onde chega essa mensagem materna, né? Eu digo materna porque o bebê só enxerga a mãe nesse momento mesmo, né? Essa pessoa que realmente está fazendo essa função do cuidado, que está acabando com os desconfortos dele. E os primeiros desconfortos são biológicos, né? Então, essa pessoa que está exercendo essa função de acabar com esses desconfortos do bebê, é por ali que ele sente esse alívio, pelo toque, né? Pelo alimento que entra. Então, pode ser que seja expressado esse desconforto psíquico por essa via, porque é por essa via que ele está aprendendo que a relação acontece. Isso, é importante sempre frisar também para a mãe procurar sempre um psicólogo, sempre que ela verifique que ela precisa de ajuda, né? Um psicólogo e nunca deixar de tratar o biológico também. Mesmo que a gente perceba, né, que a causa é emocional, o biológico tem que ser tratado, né? Então, eu estava extremamente preocupada, meu bebê, né, ficou preocupado também. Não, tem que procurar o biológico também. Esse biológico tem que ser tratado e o psíquico também tem que ser tratado através das palavras para poder ser elaborado e viver harmonicamente com essas questões, essas questões da maternidade, né, Fernanda? Ai, mas é muito bonito, muito né? Muito gostoso, né? É muito lindo. Eu agradeço profundamente a sua entrevista, Imagina. Foi muito gostosa, muito linda. Daqui uns dias eu vou conversar com a Fernanda sobre a briga entre irmãos, né? Vai pro ar agora em dezembro, a gente vai estar conversando sobre isso, vai ser uma entrevista também bem gostosa. E todos esses programas vocês podem acompanhar no nosso Face, né, que é facebook.com/Programa Instinto Materno, ou no site programainstitutomaterno.com.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só mandar pra gente através do Face ou através de e-mail. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! A pedagogia Waldorf ela é voltada para que o ser humano ele adquira a liberdade. Isso é algo muito bonito e muito sério também. Eu não sou professor, eu sou médico. O que eu observo é que algumas pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar dentro de uma escola Waldorf, a visão de mundo ela se torna muito diferenciada. Eu não quero dizer que uma seja melhor do que a outra, mas sob o meu ponto de vista, a experimentação, a possibilidade de trabalhar todo esse material artístico, a ideia de trabalhar por épocas, que a pedagogia tanto trabalha e é tão bonito isso, no sentido de que as crianças podem ter a oportunidade de mergulhar em épocas e ficarem trabalhando durante muito tempo só uma questão e depois o corpo, a mente esquece aquilo para eles irem para outra questão. Isso é algo muito interessante. A própria ideia, por exemplo, se eu chego, faço uma conta e pergunto para a criança, 2 mais 2 é igual a 4. Ou uma outra ideia, 4 é igual a quê? As possibilidades são infinitas. 4 é igual a 3 mais 1, 4 é igual a 8 menos 4. Então, a gente amplia muito o universo. Existe uma ideia que hoje em dia a intelectualização precoce, a forçar a criança a aprender tecnologias, talvez seja um contrassenso, porque limita demais a criança. Agora, uma escola, uma pedagogia que se propõe a trazer uma imagem artística na qual a criança possa mergulhar e observar o mundo de uma outra maneira, isso, ao meu ver, é algo muito significativo. Isso, a pedagogia Waldorf, na minha opinião, ela traz de uma maneira muito interessante. A pedagogia Waldorf bem aplicada é algo bastante substancioso na vida da pessoa.
Tchau!